Olá, Joaquim. Se as almas humanas foram criadas simultaneamente desde o começo do mundo. Quanto ao terceiro artigo, a ciência procede, parece que as almas humanas foram criadas simultaneamente desde o começo do mundo. Número 1, com efeito, diz o livro do Gênesis, Deus descansou de toda a obra que fizera. Ora, isso não seria assim se Deus a cada dia criasse novas almas. Logo, todas as almas foram criadas simultaneamente. Mas isso parece meio esquisito, né? Eu também acho. Porque as paradas vão se mudando. Né? Tipo, quantas espécies de plantas e de animais foram destruídas pelo homem que tem o livre-arbítrio de escolher com quais espécies ele vai conviver durante a sua estadia na Terra. Então, número 1, com efeito, diz o livro do Gênesis, parece que as almas humanas foram criadas simultaneamente desde o começo do mundo, que Deus descansou de toda obra que fizera. Ora, isso não seria assim se Deus a cada dia criasse novas almas. Logo, todas as almas foram criadas simultaneamente. Número 2, ainda está se especulando, né? Isso é um dispositivo. É pra gente achar que está certo uma coisa errada, faz parte. Número 2, além disso, as substâncias espirituais são as que mais concorrem para a perfeição do universo. Portanto, se as almas fossem criadas simultaneamente com os corpos, a cada dia, inumeráveis substâncias espirituais seriam acrescentadas à perfeição do universo. Desse modo, o universo teria sido imperfeito no começo. Ora, isso contraria a afirmação do Gênesis. Deus terminou toda a sua obra. Número 3. Ademais, o fim de uma coisa corresponde a seu começo. Ora, a alma intelectiva permanece após a decomposição do corpo. Logo, começou a existir antes dele. Em sentido contrário, diz-se no livro dos Dogmas Eclesiásticos, a alma é criada simultaneamente com o corpo. Respondo São Tomás. Alguns afirmaram que a alma intelectual está unida ao corpo de modo acidental. É um acidente do ser. A posição de um corpo, por exemplo, é um acidente do ser. Se está sentado, está deitado. A profissão é um acidente do ser. Sócrates é advogado. A advocacia existe em Sócrates de modo acidental. Alguns afirmaram que a alma intelectual está unida ao corpo de modo acidental, julgando que é da mesma condição que as substâncias espirituais, julgando que é da mesma condição que as substâncias espirituais que não se unem a um corpo. Que é dessa mesma condição, né? Das substâncias espirituais que não se unem a um corpo. Por isso afirmaram que as almas dos homens foram criadas desde o começo, simultaneamente com os anjos. Os anjos não têm livre-arbítrio, eles inteligem sem raciocinar. São uma espécie hominídea distinta do homem e sequer tem causa material. Então, embora sejam seres antropomorfizados, né, não são de mesma espécie. E essa opinião é falsa. Essa opinião é falsa. Tem 3 motivos para essa opinião ser falsa, que a alma existe de modo acidental. Primeiro, quanto ao fundamento. Se de fato fosse somente acidental para a alma estar unida ao corpo, a consequência seria que o homem, constituído por tal união, seria um ente por acidente, ou então que a alma seria o homem. Ora, tudo isso é falso, como já foi provado. Ficou também provado, é só observar a realidade, já foi provado. Ficou também provado que a alma humana não é da mesma natureza que os anjos, por causa da diferente maneira de conhecer. Um anjo intelige a uma só vez todos os entes presentes em um determinado cômodo em que este anjo se faça presente, sem que o raciocínio se faça presente nem de forma acidental e nem de forma fórmica num anjo, né? Pela forma diferente de conhecer. Ficou também provado que a alma humana não é da mesma natureza que os anjos por causa da diferente maneira de conhecer. O homem, com efeito, conhece por meio dos sentidos e voltando-se para as representações imaginárias. Então, um homem vai conhecer algo
percebendo primeiro através dos 5 sentidos externos, o tato, a visão, a audição, etc., e suas portas de percepção, e a hierarquia em que isso é importante, né, de acordo com a vida da pessoa, né? O paladar é meu sentido externo preferido, porque a gente sempre tem a opção de não comer. Né? A gente não necessariamente tem a opção de ver, tem gente que nasce sem visão, né? Gosto é igual braço, tem gente que não tem. A gente não escolhe o que vai escutar, o que não vai escutar, mas a gente sempre pode decidir não comer alguma coisa, né? Não convidar ao tubo que não nos pertence um determinado objeto. O homem, com efeito, conhece por meio dos sentidos e voltando-se para as representações imaginárias. 5 sentidos externos, 5 sentidos internos, o senso e a abstração central, que é o que permite a gente abstrair um conceito da realidade, garrafa, copo, cadeira, independente da sua causa material, final ou formal, mas a imaginação também é um sentido interno. Portanto, sua alma precisa estar unida ao corpo, que é necessário para a operação da parte sensitiva, o que não se pode dizer dos anjos. Segundo, é falsa essa opinião. A falsidade aparece no próprio enunciado. Se para a alma é natural estar unida ao corpo, estar sem o corpo seria contrário à sua natureza. Se para a alma é natural estar unida ao corpo, estar sem o corpo seria contrário à sua natureza, sendo que uma alma sem corpo não possuiria a perfeição de uma natureza, a perfeição de sua natureza. Não era conveniente que Deus começasse a sua obra pelas criaturas imperfeitas ou por coisas que estão fora da ordem natural. Assim, não criou um homem sem pé ou sem mão, que são partes naturais suas. Portanto, muito menos fez uma alma sem corpo. Se alguém ainda disser que não é natural para a alma, se alguém ainda disser que não é natural para a alma estar unida a um corpo, é preciso indagar a causa por que estão unidas aos corpos. É preciso, pois, dizer que ou isso assim foi feito por sua vontade ou por sua causa. Ora, não parece conveniente que seja por sua vontade. Primeiro, porque seria uma vontade irracional. Se não precisa do corpo, para que lhe estar unida? Se em vez disso precisasse do corpo, lhe seria natural estar unida ao corpo. Posto que a natureza não falha no que é necessário. Segundo, porque não haveria razão para que as almas criadas desde o princípio do mundo, após longo tempo, tivessem vontade de se unir a um corpo agora. De fato, a substância espiritual está acima do tempo, dado que escapa às evoluções do céu. Terceiro, porque pareceria ser por acaso que tal alma esteja unida a um corpo. De fato, para que tal coisa se desse, seria necessário o concurso de duas vontades, a da alma que desce no corpo e a do homem que gera. Se a alma está unida ao corpo, independente da vontade e da natureza, é porque ele foi imposto por uma causa que lhe faz violência. A causa material é dada no homem, a priori. Não há livre-arbítrio sobre isso. É o concurso de duas vontades. De fato, para que tal coisa se desse, seria necessário o concurso de duas vontades, a da alma, que desce no corpo, e a do homem que gera. Se a alma está unida ao corpo independentemente da vontade e da natureza, é porque lhe foi imposto uma causa que lhe faz violência. E então, ser-lhe-á algo penoso e triste, o que é conforme com o erro de Orígenes, que afirmou que as almas se encarnam como pena do pecado. Portanto, como tudo isso é inconveniente, é preciso admitir absolutamente que as almas não são criadas antes dos corpos, mas simultaneamente quando são infundidas nos corpos.